Seja bem-vindo ao canal e já tem Flamengo e São Paulo, hein? Tava ansioso. E você? Crédito de imagem referente aos cortes, link abaixo na descrição e bora lá. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, compartilha, comenta, a sua opinião é importante. Bora conferir porque já temos Flamengo. Agora vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, certo, Rafa? Amanhã tem Flamengo e São Paulo. À disposição. O Flamengo voltou do Mundial de Clubes. 50 mil ingressos vendidos. Então diga lá, você com as informações. É isso. 50 mil ingressos já vendidos antecipadamente. O torcedor rubro-negro está com saudade do time, né, Abel? Afinal de contas, o Maracanã vai ser reaberto amanhã, depois de 42 dias. O último jogo nele foi aquela goleada do Flamengo sobre o Fortaleza, 5-0. Então a última impressão deixada no Brasil foi ótima e a última impressão deixada no Mundial de Clubes não foi sentimentalmente ruim, né? Ficou aquele cenário na cabeça dos torcedores do Flamengo, em média, de que o time conseguiu competir em muitos momentos no jogo contra o Bayern de Munique, que não fossem as falhas individuais, talvez até o fluxo daquela partida pudesse ter tido um outro rumo. Mas o Mundial de Clubes é passado, o Flamengo já está há algum tempo só treinando para o jogo de amanhã contra o São Paulo às 4h30 da tarde. Como fã de esporte pode perceber, tá sol, aquele sol com friozinho aqui no Rio de Janeiro. E a expectativa é que tenhamos sol amanhã no jogo entre Flamengo e São Paulo. Pode ser que o calor também tenha algum tipo de interferência na questão do rendimento das equipes, mas a principal preocupação nesse momento no Felipe Luiz é encontrar equações para solucionar os problemas do time. Ele não tem o Eric Pulgar por um bom tempo, no mínimo 2 meses, pela fratura no 5º metatarso, e o De La Cruz, que foi utilizado na partida contra o Bayern, entrando durante o jogo, tem tudo para ser titular do meio campo do Flamengo, ao lado do Jorginho e também do Rascaeta. A tendência é que o Felipe Luiz escale o Flamengo no 4-3-3, havendo uma grande discussão sobre quem serão os jogadores do comando do ataque. Luiz Araújo é quase certo, o lado esquerdo pode ser ocupado pelo Gonçalo Plata, a dúvida se o Pedro vai ser titular ou não, até em função de todos os temas envolvendo uma situação dele ser uma peça hoje que pertence a uma intenção do José Boto, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, de venda nessa janela de transferências. Isso também não ressonou bem interna e externamente para o próprio dirigente. O jogador estaria insatisfeito por não ser mais titular absoluto com o Felipe Luiz. Então tem muitas questões que o Flamengo tem que equacionar para poder entrar em campo amanhã contra o São Paulo, defender a liderança, 24 pontos no Campeonato Brasileiro. Mas tempo para treinar o Felipe Luiz teve, e os problemas de formatação do time, basicamente mesmo só o Eric Pulgar. Você falou aí uma probabilidade de Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta. É um Flamengo faceiro, hein? Não é, professor? Faceirinho. E por mais problemas que tenha para resolver, também tem internamente as soluções. Aí eu não tenho dúvida nesse confronto, o favorito é o Flamengo. Aí eu vou sair do muro. Aí não teve nem a chamadinha aí, né? E só para fechar com o Rafa, para me despedir do amigo, você falou que então que amanhã teremos sol no Maracanã, e eu me lembrei daquela, viu, professor? Praia e sol, Maracanã, futebol, domingo. Só que é sábado, né? Não é domingo. Sábado! Tá valendo. Sábado! De Matheus Gonçalves, porque ele jogou o Sub-20 ontem, e quero começar por ele. Vinha sendo, né? Porque revelou uma conversa com o Felipe Luiz, vamos ver se vai mudar em alguma coisa. Mas estava sendo pouco aproveitado, né, no Flamengo. Foi muito aproveitado no último título de base, né, do Felipe Luiz. Um dos nomes, inclusive, naquela conquista, se emociona no final, né, era o Mundial ali? O que era ali? Sub-20, lembra? Era o Mundial, né? No Maracanã. Se emociona, inclusive, no final, falando. Mas aí, no profissional, Vini, tá sendo pouco aproveitado. E aí acho legal essa aspas que a gente tá lendo ali na tarja, né, do Matheus Gonçalves, dizendo que voltar para o Sub-20 foi um pedido dele. A gente vê tantos jogadores que quando saem da base, dão esse passo e sobem para o profissional e encaram como um retrocesso, voltar a ter minutos, ainda que seja no time de baixo, né? Se você não conseguiu dar esse passo além, que todo mundo imaginava, que era já ter minutos no profissional, melhor do que ficar treinando com o time de cima é estar na arena, é estar fazendo gol, é estar retomando a confiança, e acho que pode passar muito por essa retomada, o fato dele ter descido, feito gol, nada melhor, e eu acho legal a postura dele, né? E eu particularmente esperava que ele já tivesse, não protagonismo, mas mais minutos e fosse um cara melhor aproveitado no time do Felipe Luiz. Ele desce também porque a concorrência
é dura. Altíssimo. Porque às vezes o jogador só profissional, ele não quer voltar para o sub-20, porque ele olha assim, cara, não estou sendo aproveitado aqui, não tem ninguém disputando comigo, eu não estou sendo aproveitado, eu preciso forçar a barra aqui, treinar um pouco mais e conseguir meu espaço aqui dentro. Ali ele olha e fala assim, vou jogar 5 minutos, 8 minutos, se jogar, aí vou ficar parado olhando isso aqui 1 ano, talvez não valha a pena. Eu volto pro sub-20, eu mostro, quando abrir o espaço, e de repente abre, porque o Flamengo está sem 2 jogadores, um jogador de meio campo, né? Pulgar, não é exatamente a posição dele, mas você tem que mexer na equipe, vai ter espaço pelo menos no banco de reservas, né? De La Cruz você nunca sabe o que vai acontecer, tá, né? quanto tempo ele vai... E o Gerson saiu. Então não é exatamente a posição, mas são três posições ali no meio de campo que acabam abrindo espaço para que o jogador possa ser mais aproveitado. E aí com o nosso calendário, lesão, suspensão, ou você ter que poupar alguém para um jogo de mata-mata, eu acho que abre espaço para ele, né? Ontem ele marcou, eu falei do placar, né? Quando a gente falava do Botafogo, foi 2-2. Ele fez os 2 gols, sendo que um golaço. É uma competição sub-20, eu concordo, ele já tem uma experiência bacana de profissional. Mas eu queria lembrar também, em uma das entrevistas, o Filipe Luís já falou sobre isso algumas vezes, em uma de forma assim bem firme. Ele não olha para o atleta dentro de campo e conclui sua avaliação. O Filipe Luís é um cara que cobra muito de postura, de comportamento, de educação. E eu acho que em determinado momento, o que o Matheus Gonçalves ganhava de notícia fora do futebol, acabou dando uma embaçada nessa avaliação aí, né? Não, e tá certo, eu acho que todo profissional tem que ser avaliado pelo todo. Mas todo comportamento, inclusive. Toda a vida. Mas o que eu faço fora do meu trabalho não importa sim, porque demonstra quem você é e isso vai replicar no seu trabalho. Então assim, se eu tô na noite e eu entrego, uma hora não vai entregar, porque pode acontecer. São raros os casos de pessoas que não eram profissionais e que entregavam bons trabalhos, principalmente numa profissão em que você precisa estar bem fisicamente, estar bem mentalmente o tempo inteiro para poder entregar. Isso que você falou vale para qualquer profissão. No caso do futebol, então, que primeiro você tem que estar bem fisicamente e segundo, mas mais importante até, inverter a ordem, segundo, você sendo uma figura pública e representando o sentimento e paixão de milhares de pessoas, eu acho que no futebol ainda mais, né? O comportamento e a postura fora do campo conta muito também. Todo profissional é avaliado também como pessoa. As empresas olham para... Não sei se vale a pena ter essa pessoa aqui dentro no nosso meio. Não vai trazer... Não vai ser bom para as outras pessoas que convivem com ela, não vai ser bom para a imagem da empresa. Então, assim, ser profissional significa ser uma pessoa correta, fora do seu trabalho também. O Filipe Luís é bem defensor dessa teoria e pratica, né? E eu acho que dá até uma arranhada na tua liderança, né? Você vai cobrar alguém e fala, mas fulano, você tá fingindo que você não tá vendo, né? Dá uma arranhada, Acontece assim, tipo, tem técnico que olha o time e fala assim, eu vou escalar esse aqui porque esse aqui tem um histórico. Acabou de acontecer agora na Copa do Mundo de Clubes, hein? Vou escalar esse aqui porque ele tem nome, eu arrumo um jeito para escalar, né? Então, arrumou. A uma hora o técnico perde o vestiário. O técnico pensa que está ganhando o vestiário assim. É isso que eu falei. Uma hora ele perde o vestiário. Eu acho arriscadíssimo apostar nisso aí. Ô Mário, até pra gente falar de São Paulo, né? Você falou no último jogo, Flamengo e Botafogo, aliás, Vasco e Botafogo, que esse era o jogo que a gente poderia ver um duelo de 2 grandes camisas 9, né? Não é porque o Igor Jesus saiu, o Verratti sim tá lá no Vasco e isso vale também pra Flamengo e São Paulo, né? Pedro de um lado, Caleri do outro. Pedro não tá jogando, Caleri lesionado. Mas o Caleri não vai jogar, porque está machucado. O Pedro não vai jogar porque está acontecendo alguma coisa que a gente até desconhece dentro do trabalho ali no Flamengo entre Filipe Luís e Pedro. Tá? Então alguém precisa ser transparente em relação a essa situação. É o que está aparecendo. Pode até ser o próprio Filipe Luís. O Filipe Luís tem que dar uma entrevista e tem que perguntado, não precisa sair do nada, né? Ele tem que ser perguntado e tem que ser claro, olha, as características do jogador
não me interessam, eu quero jogar de outra maneira, ou então ele não está em condição física ideal, e aí nesse caso o Pedro tem que dizer se está ou não está também, e o Pedro a mesma coisa, dependendo da entrevista do Felipe Luiz, tem que dar a sua versão também. Versão. Eu lembro que agora na Copa do Mundo, para a partida contra o Bayern, que o Felipe Luiz começa com a Arrascaeta e sem o Pedro, ele usa uma justificativa que eu acho que serve para todos os jogos, por causa do estilo que ele pretende implementar, né, ou consolidar no Flamengo. Não dá para você ter Pedro e Arrascaeta querendo jogar com intensidade. Não dá. Ou você negocia essa identidade, ou um dos dois precisa sair, porque são dois jogadores que não têm por característica a intensidade, a velocidade. Não tem. Gabigol tinha intensidade? Não era o Felipe Luiz. Tá bom. Só na final da Copa do Brasil. O Gabigol não tinha intensidade, certo? Não. Não tinha intensidade. A Arrascaeta jogava com o Gabigol. Sim, mas não era o Felipe Luiz. Não, eu sei. E o Flamengo foi campeão. Foi. Mas já teve gente que dizia que não podia jogar. Era quem? O Everton Ribeiro com a Arrascaeta? Não. Tinha gente que achava que o Arrascaeta era banco. Mas assim, aí já foi. Isso aí é um outro voltamos treinador. Lá atrás. Não, também não dava pra jogar Gabigol com Pedro. Não jogou Gabigol com Pedro? Quando o Bruno Henrique se machucou. Isso, não jogou Gabigol com Pedro, não deu certo? Deu, muito. Então, dá pra fazer. Quando o jogador é bom, Pedro é bom. Tá? Arrascaeta parece que é bom também. Mais ou menos assim. Dá pra você negociar. Porque eu vou te falar que eu não tenho. Arrascaeta é muito bom. Eu não tenho curtido muito esse negócio. Então, não dá pra jogar. Tem até uma participação nossa, sabia? A gente precisa dar uma olhadinha e, de repente, refletir sobre... não tem o DNA do Flamengo. Agora, a gente acabou de ouvir o Textor falando, isso não é o Botafogo Way. Você vai jogar sempre do mesmo jeito contra qualquer adversário, assim, é isso? Primeiro vamos falar, o Textor falar do Botafogo Way, o Textor chegou ontem, né? O que ele sabe? O que ele sabe? Não sabe nada mas eu gostei. Não, mas chegou assim, ontem para um novo clube, porque a história começa de novo. Ele comprou o clube, assim, ele tinha ouvido falar do clube e comprou. Você acha que ele conhecia? Não, mas assim... Não, acho que na intimidade... Menor ideia. Não, mas é dele. Então agora ele tá. Só que esse negócio de, não tem o DNA, não tem... É claro que o estilo, quando você olha para o escudo do Flamengo, você olha para o escudo do Botafogo, você olha para o Santos, já te vem uma memória de estilo de jogo. Mas eu não sei se essa memória deve virar padrão de jogo. Entendeu? Assim, sei lá quem é teu adversário. Não, sei lá quem veja só, entendeu? eu acho que o Flamengo, dos times brasileiros, acho que o Santos também, mas assim, o Flamengo tem uma exigência de torcida de jogar para frente, tá? E não é nenhuma questão de massa, porque o Corinthians também tem uma torcida gigante e a torcida do Corinthians não se importa muito com esse papo de jogar para frente, não. Tem que jogar com garra. Tem que jogar com vontade, tem que jogar com determinação. Esse é o pedido na torcida do Corinthians, Pode se defender com garra. Pode se defender. Se quiser se defender 90 minutos, desde que você esteja colocando a cabeça no chute do adversário, pode, tá? Agora, no Flamengo, não. No Flamengo, você tem que mostrar disposição, mas tem que jogar para frente. É uma exigência da torcida, principalmente nos últimos anos, tá? Então, tem um pouco isso. O Santos tem uma outra, também tem essa característica. E acho que talvez não dê para você fugir disso, mas tem várias maneiras de você jogar assim. Precisa ter intensidade. Não sei se precisa ter intensidade o tempo todo. No jogo todo, exatamente. Contra qual adversário? Não dá para jogar de uma maneira mais balanceada, mais moderada com determinado adversário, né? Então, não precisa jogar com... E se jogar com intensidade, o calendário brasileiro vai se arrebentar, estourar. Com certeza. E para mim essa é a contradição, o inclusive. tempo inteiro, o calendário brasileiro vai estourar. A contradição, voltando à declaração do Textor, para mim tá aí, porque quando o Botafogo ganhou do PSG jogando daquele jeito, mas não teve problema. Não teve problema. Não teve problema nenhum. E assim, beleza. Eu acho até inteligente, né, Mari, você mudar a sua maneira de jogar em função do adversário. Eu acho que hoje, cada vez mais, isso se chama estratégia. Cada jogo eu monto uma estratégia diferente. Eu escalo jogadores porque a fragilidade do meu rival é essa, né? Exatamente. Para mim foi o diferencial do Renato. Chegou nisso exatamente para colocar o Pedro no time, né? Então, e aí? Dá para colocar. Quem cede? Como quem cede? Pedro acelera ou Felipe Luiz aceitam mais? Não, assim, a gente precisa dar explicação. O técnico tem que Não, é porque eu usei uma fala do jogo do Bayern. Sim, e eu acho que se aplica a tudo. O técnico tem que ser direto na explicação. Tá? Por que eu não uso aquele que é provavelmente o melhor centroavante do Brasil? Provavelmente é o melhor centroavante do Brasil, certo? Certo. A gente não tem os últimos meses
Ele esteve machucado e no retorno ele não jogou tanto pra gente, mas com potencial, melhor centroavante do Brasil. Seleção brasileira. Tô no Brasil, né? Por que eu não utilizo? Posso dar algumas explicações. Não utilizo porque ele não está 100%. E aí, precisa ver com o jogador. Por que você não está 100% ainda? E essa história, ela me incomoda de certa maneira, porque acho que o futebol ele acaba desvirtuando um pouco a principal obrigação de cada função. O camisa 9, ele precisa ter mobilidade, ajudar na marcação, é o primeiro que marca, ele precisa incomodar a saída de bola, mas ele está ali para fazer gol, ele está ali para resolver jogo. A gente ouve goleiro que precisa começar a jogada. Legal, é ótimo trabalhar com os pés, mas ele precisa saber e ser bom para defender. O jogador que é defensor, se ele sair construindo o jogo, ótimo, mas ele precisa ter posicionamento. E aí, quando a principal função do 9 é marcar, é ser intenso, eu acho que desvirtua demais, né? Sim. O 9 tem que saber fazer gol. Se ele souber jogar sem a bola e se ele for intenso, ótimo, é um a mais. E além do mais, a gente está falando de um time que produz. Um time que cria situações para o centroavante. Porque se você falar assim, não, esse time não consegue levar a bola para o centroavante, não adianta eu ter um cara parado ali na frente, porque ele não vai ter 2 chances no jogo para chutar a bola no gol. Agora, a gente está falando de um time que tem produção e que tem maneiras de produzir. E aí, se o seu centroavante aproveitar as maneiras... Se ele também não aproveita, fala assim, não, estamos produzindo aqui e chega a bola lá, ele perde os gols. Aí não adianta, tô com um a menos aqui correndo e na hora de resolver, ele não resolve. É outra história. Agora, você tem um time que produz, a bola chega ali, o cara põe o pé na bola 2 vezes e tá 2-0 pro seu time, olha a contribuição que esse jogador deu. Né? Então, assim, sinceramente, o Filipe Luís é um técnico com muito futuro. Mas não dá para ficar refém do eu sou moderno e o meu jogo é assim e... Fazer gol é moderno, tá? Vai ser moderno em todas as épocas. Nada é mais moderno que ganhar. Todas as épocas vai ser moderno fazer gol. Se o seu centroavante estiver parado ali e estiver colocando a bola na rede, você é moderno. É que eu acho que o estilo... Eu entendi o que ele está falando. A gente entendeu o que ele está falando. O futebol moderno hoje valoriza muito mais o João Pedro, por exemplo, do que o Pedro. Sim, pode ser. Entendeu? Eu acho. Só que ele não tem o João Pedro no elenco. Não tem o João Então Pedro. ele tem que construir um jogo com os elementos que ele tem. O vídeo é isso aí. E vai começar, ou melhor, vai recomeçar o nosso Campeonato Brasileiro. E vamos manter a ponta. Como eu tava ansioso e estou ansioso ainda para começar esse campeonato. Flamengo em campo, que saudade. Parece que tem anos, né? E você, o que você diz? Mas vamos ver que o Flamengo já vai entrar pensando e o Maraca tá lotado, a nação vai estar lá em peso, hein? Contra o São Paulo na dificuldade dele, mas eu não vejo a hora. E vamos lá, questões sobre Matheus Gonçalves. Cara, Matheus Gonçalves, ele tem poucas chances no time principal, sim. Mas quando ele tem, ele não aproveita bem. Vamos ver como é que ele se desenrola nesse resto de temporada, Val. Filipe Luís tá lá pra isso, ele tá vendo, ele é cabeça. Até porque ali onde o Gerson jogava, é justamente ele, o reserva do Gerson. Aquele cara que cadencia o jogo ali. Cara, ele é a reserva direta do Gerson. Vamos ver como que eles desenrolam isso aí, se vai ser ou vai estar à altura pra suprir Gerson. Beleza? Pedro, eu acredito que, eu não sei qual que é o desenrolar, mas ele deve estar se esforçando porque ele tem muita vontade, é determinado. Tira toda a estrutura que ele montou em casa para se recuperar a tempo, né? Mas vamos ver se desenrolar. Vai ser um time já totalmente diferente porque não tem Pulgar, não tem Gerson. Beleza, mas vamos que vamos, porque é amanhã, 4h30 da tarde. O vídeo é isso aí, se gostou, se inscreva no nosso canal ASR Fla. Já deixa aquele seu like, ative o sininho de notificações, compartilha, comenta, dê sua opinião e tamo junto. Diz aí seu placar, meu vai ser 3-0. Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.